Olá pessoal, eu sou o Caco, vou resolver mais um problema para vocês. Em um recipiente industrial, a temperatura varia de 20 graus Celsius a 220 graus Celsius, à custa da transferência de uma quantidade de calor igual a 2.000 quilocalorias. Determine a capacidade térmica do recipiente. Então veja, a capacidade térmica do recipiente é a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura do recipiente em 1 grau Celsius, tá? Então, é a quantidade de calor necessária para alterar a temperatura do corpo, tá? Quando a gente fala de capacidade térmica, a gente não fala de uma substância específica, mas sim de um corpo. Então, pode ser de uma quantidade de líquido, ou pode ser de um recipiente, ou pode ser de um recipiente líquido, tá? Então, quando se fala de capacidade térmica, é de um corpo. E a fórmula é o seguinte: capacidade térmica geralmente é um C maiúsculo, tá? Que a gente faz um cortezinho aqui para sinalizar que é maiúsculo. Vai ser igual a quantidade de calor dividido pela variação da temperatura. Quando eu divido pela variação da temperatura, eu vou ter a quantidade de calor por grau Celsius, tá? Então, a variação da temperatura é o quê? A temperatura varia de 20 até 220. Não precisa nem fazer cálculo avançado aqui, né? De 20 a 220 são 200 graus Celsius. E a elevação da temperatura. Então, a variação da temperatura é positiva. Então, a capacidade térmica desse recipiente vai ser 2.000 quilocalorias por aí 200 graus Celsius, tá? E agora a gente vai pensar nas unidades, tá? Corto, divido em cima por 100, embaixo por 100, 20 por 2, vai dar o quê? 10 quilocalorias por grau Celsius. O importante refletir aqui é a unidade que eu estou colocando. Eu estou tendo 10 quilocalorias. 10 quilo em física é 1.000. Então, isso aqui é 10.000 calorias por grau Celsius. Então, essa é uma unidade válida, tá? Se você tratar em quilocaloria, é uma unidade válida. Mas a gente também pode colocar isso daqui, transformar esse quilo em 1.000 e vai ficar o quê? 10.000 calorias por grau Celsius, ok? Olha o segundo exemplo. Fornece-se 250 calorias, tá vendo a diferença? Lá está quilocalorias, aqui está só calorias, de calor a um corpo. E em consequência, esse tracinho foi a mais, em consequência, sua temperatura se eleva de 10 graus Celsius para 60 graus Celsius. Determine a capacidade térmica do corpo, tá vendo? Do corpo. Então, você está falando da capacidade térmica, é a capacidade de receber calor e variar 1 grau Celsius. Então, capacidade térmica é a quantidade de calor pela variação da temperatura. Lembrando que a variação da temperatura é final menos inicial. Então, se ele for de 10 para 60, vai ser 60 menos 10, 50. Tá? Então, a capacidade térmica desse corpo vai ser o quê? 250 calorias por 50 graus Celsius. Corta 0, corta 0. E 25 dividido por 5 vai dar o quê? 5 calorias por grau Celsius. Então, são necessárias 5 calorias para alterar em 1 grau Celsius a temperatura do corpo, ok? Então, é isso aí. Se você tiver alguma dúvida, poste nos comentários desse vídeo. Dá um joinha no vídeo aí, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe o vídeo com as pessoas que estudam com você. E segue a playlist que vai aparecer bem aqui, ok? É isso aí e até a próxima.